Professores, vocês já tiveram um crush por um de seus alunos. O que aconteceu? Dou aula e tenho uns estudantes veteranos bonitinhos. Mas se você começar a sentir atração por qualquer um deles, uma ótima maneira de se livrar desse sentimento é apenas conversando com eles por alguns minutos. Não é sobre mim, mas tenho um amigo que é professor do ensino médio. Quando ele começou, ele era só 3 ou 4 anos mais velho que os veteranos, 17 a 18 anos, então ele disse que era bem esquisito se sentir atraído por uma estudante porque ele era um professor agora. Ele também disse que recebia vários presentes e recados de amor dos estudantes na época. Eu achei que um dos professores da minha faculdade tinha um crush por mim. Eu definitivamente tinha um crush por ele. Então um dia ele disse: Sara, tenho uma coisa pra te contar. Já fui me preparando para ter uma sessão de beijo com um professor sexy. Você parece exatamente com a minha irmã, Trovão da Decepção. Talvez ele curta esse tipo de coisa. Era de fato uma faculdade em Westeros. Esse estudante aqui conta fake por motivos óbvios. Então, eu tenho uma história sobre isso. Eu fui atrás de um relacionamento com uma professora. No meu último ano do ensino médio, eu era um assistente de uma professora de biologia. Eu tinha um cronograma tranquilo e passava boa parte do meu tempo livre ajudando ela com as aulas. Ela havia se divorciado do marido há alguns anos atrás e praticamente nunca mencionava sobre esse fato. Ela era atraente e muito boazinha. Olhando para trás, foi estúpido da minha parte arriscar um caso desse, mas meus hormônios e eu conseguimos a coragem para perguntar a ela se ela queria sair comigo. Para minha grande surpresa, ela disse sim. Durante o restante do meu último ano, eu ia esporadicamente para casa dela e ela sentava na minha rola. Eu nunca contei sobre esse fato para ninguém e nós não mudamos a maneira que agimos na escola. Até hoje mantenho contato. Isso aconteceu lá no fim dos anos 70, mas a tia da minha namorada começou a dar aulas pro ensino médio logo depois de terminar a faculdade. Ela tinha 21 anos. No primeiro ano de trabalho dela, ela teve um crush por um aluno de 17 anos. De qualquer forma, eles flertavam e passavam todo o tempo juntos toda hora depois das aulas. E assim que ele fez 18 anos, começaram a namorar. Hoje são casados por mais de 40 anos. Eles acreditam que é uma história fofa e contam pra todo mundo. Como ex-professor, eu fico constrangido toda vez que escuto ela. Bah, eles só têm 4 anos de diferença e começaram a namorar só depois dele graduar. Eu não vejo problema nenhum aqui. O problema não é a situação, mas o que ela implica. Faz as pessoas se perguntarem o que poderia ter acontecido antes dele graduar. E com quem mais? Mas ele não vai falar não. Por causa do que pode implicar. Boa tentativa, FBI, mas não vai ser hoje. Minha situação foi reversa. Tinha uma estudante com um crush enorme por mim. Ela planejava as aulas, tempo livre e projetos extras, de uma forma que sempre estaríamos no mesmo lugar ou sala. Por mais que fosse bonitinha, eu sempre fui cuidadoso e profissional na minha abordagem, mantendo uma certa distância e não dando mais atenção a ela em relação aos outros alunos. Ela era teimosa, mas em vez de fazer ela passar vergonha na frente de seus colegas e funcionários de escola, eu tomei o caminho mais longo, fazer ela se cansar pouco a pouco sendo bem imparcial e justo apesar dos gestos e expressões óbvias que fazia. Eventualmente, funcionou, foi cansativo para mim, mas fiquei satisfeito em saber que eu evitei de fazer ela ser alvo de fofoca da escola ou de um boato mal intencionado. Uma pessoa que eu conheço namorou o professor de inglês logo depois de sair do ensino médio. Ela teve filhos com ele. Um desses filhos sou eu. Edit. Pessoas na internet são legais. Sou uma professora. Tenho dado aulas por quase 10 anos. Eu tive 2 alunos que, não posso afirmar que eram crushes, mas eu certamente sentia atração por eles. Ambos estavam nos meus primeiros anos de ensino. Eles tinham entre 17 e 18 anos e a atração por eles veio literalmente do nada. Foi como se tivesse tomado um porrete na cabeça 2 vezes. Os 2 eram altos, inteligentes, bobinhos, ruivos com aparência fofa. Tenho uma queda por ruivos. Um deles tentou ter algo comigo durante a graduação 6 anos atrás. Ele me seguiu até a minha sala de aula durante a cerimônia quando fui trocar meus sapatos. Mas eu recusei ele firmemente e educadamente e dei no pé. Nunca teve algo sexual ou um evento incômodo, e nunca deixaria acontecer algo, porque minha carreira é muito importante para mim. Eu fiquei sabendo que o cara que deu em cima de mim virou um oficial da polícia. Não posso negar que tive devaneios sobre ele me parando na estrada. Um cara bonito, sarado e de uniforme.
Deus me livre, mas quem me dera. Como professor, eu tive alguns crushes nas minhas alunas do ensino médio. Aconteceu de eu ser uma pessoa com juízo e autocontrole e não um animal, então guardei todos esses sentimentos para mim e fiz meu trabalho. E desejei boa sorte a todos quando graduavam. Mas se eu sentisse qualquer atração física por uma aluna que era emocionalmente imatura, esse sentimento sumia rápido porque eu não sinto atração por crianças. Uma garota bonita de 17 anos que age como criança é difícil de enxergar como adulta. Uma garota bonita de 17 anos que age como adulta é difícil de enxergar como criança, mas novamente, não fico tentado a agir em todo e qualquer impulso. Eu tinha uma aluna que parecia uma princesa da mitologia celta, com cachos de cobre e um olhar leve e pensativo, com sadas no rosto, é claro. Ela era tímida, mas era também uma das alunas mais brilhantes que já tive. Eu nunca vou esquecer como meus olhos permaneciam nos dela quando ela estava indo embora no último dia de prova. Suspiro. Ela tinha 22, eu tinha 29 anos. Eu dava aula numa escola pública de Chicago 5 anos atrás e um dos meus alunos calouros tinha um crush enorme por mim. Ele era malandro, mas era muito fofo. Ele trazia uma maçã para mim todo dia, sempre se oferecia a ficar depois da aula para ajudar a limpar a lousa, e até me escreveu um poema de amor no Dia dos Namorados. Eu tenho que admitir, ele era muito fofo e eu estava lisonjeada. Dei um ball cat nele um dia depois da aula. Eu pensei, ele tem 38 anos, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Ah, amei essa história. Ele não deu em cima de mim até eu terminar minha graduação. Ele era o policial da minha escola e dava aulas de aplicação da lei. Tinha quase a idade do meu pai e era casado. Mas ainda assim era muito atraente. Eu teria ido para Transalândia com ele se não tivesse esposa. Edith, obrigado pelo ouro, estranho gentil. Isso realmente explodiu, acho que foi a escolha das minhas palavras. Para todos que estiveram na Transalândia, eu amo vocês. Meu comentário com mais votos é sobre o policial do ensino médio querendo me comer, nada mal. Dou aula numa faculdade pública. Eu tinha um crush por um aluno estrangeiro nesse último semestre. Para ser sincera, ele era provavelmente 10 anos mais velho que eu. Sou bem jovem para minha área. Ele tinha um sotaque sexy e uma ética de trabalho incrível e ainda praticava lutas esportivas no nível nacional. Então ele estava com um shape maravilhoso. Nada aconteceu. Ele foi um estudante fenomenal, tirando aparência e sotaque. E eu escrevi uma carta de recomendação dele mais baba-ovo de todas que já escrevi lá no final do semestre, mas ele merecia.